É sexta-feira! Estava à espera que alguém desse lado gritasse antes de mim. É sexta-feira. É sexta-feira, sim senhor, dia 3 de junho do ano da graça de 2022. Epá, quanta gente atenta, desde o Sr. Luís até o Telmo, que me escreveram ontem, mais uma porrada de gente, a dizer assim: ó Camilo, não é maio, é junho, pronto, está feita a correção. Olha, pedi desculpas, provavelmente vai ouvir aqui algum barulho, que estou com proteção, mas era para fazer isto ali ao ar livre e de repente, quando ia começar a emissão, começou a chover. Portanto, fazemos isto hoje aqui com esta proteção. Antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar várias coisas. A principal é que este canal tem uma parceria com a Prozis, como eu costumo dizer, de que muito se orgulha, e aproveito para dizer que eles não me pediram para dizer isto, o que significa que você, quando for ao site, e há lá muita coisa para ver, vale a pena, sinceramente vale a pena. E aquilo que você comprar, quando chegar cá à zona do pagamento, tem ali uma coisa chamada cupom promocional. Nessa altura escreve Camilo e pronto, está logo habilitado um desconto de 10%. Quero lembrar também que no dia 7 de junho vamos ter Corporate Talks, ok? Portanto, vai ser em Aveiro. E também quero lembrar, aliás, quero dizer-lhe que hoje já não, aliás, esta semana, hoje já não volto a chatear, e portanto, esta é a última edição, o último encontro que nós fazemos até segunda-feira às 8 da manhã. Então vamos lá ao programa de hoje, que é brutalmente extenso. E vamos começar por onde? Olha, vamos começar por uma história de antes de ontem, que foi a absolvição, quer dizer, não foi mesmo a absolvição, foi a condenação da senhora Amber Heard a indemnizar Johnny Depp em cerca de 14 ou 13 milhões de euros, ou não sei das quantas. Por sua vez, Depp foi condenado a pagar 2 milhões de euros à senhora Heard. Isto foi uma desilusão para muita gente, não é? E a pior coisa que podia acontecer, como eu vi nesse dia, e como uma colega minha me alertou, diz assim: tu vais ver que agora, a partir de agora, a conversa vai ser os tribunais, com aquela cena do machismo, não sei das quantas, porque ele maltratou a senhora e depois foi absolvido. E já repararam, porque foi quando nos Estados Unidos, na Inglaterra não conseguiu nada, no processo que pôs à senhora, e nos Estados Unidos conseguiu. Bom, isto é uma conversa estúpida, não é? Porque os tribunais servem para fazer a justiça. E nos tribunais, ambas partes expõem os seus factos. E, portanto, os júris, ou no caso romano, os juízes, portanto, como sabe, tribunais de júri no direito anglo-saxónico e tribunais de juízes, que tomam decisões penais em tribunais de direito romano ou de tradição romana, servem para isto. E, portanto, quando os tribunais tomam decisões, é bom que a gente as acate e perceba. E não se ponha a inventar, estes tipos são revisionistas, querem acabar com o Me Too e não sei das quantas. Isso é conversa idiota que a sociedade não precisa para nada. Ponto seguinte, a taxa mínima de IRC na Europa vai para a frente? É uma pergunta que eu deixo. Esta semana, em conversa com o Dr. Paulo Núncio, ele manifestava a sua ideia de que não vai para a frente. Como sabe, era uma grande preocupação de alguns grandes países da União Europeia, nomeadamente a França e a Alemanha, que aprovaram uma taxa mínima de IRC para quem está na União Europeia de 15%. Mas há aqui uma série de entraves legais e parece que a própria presidência francesa, que era o grande drive neste momento vinha da presidência francesa, não conseguiu impor a celeridade que queria. O que é que isto significa? Que o problema está posto de parte? Não, mas com muita probabilidade vai sofrer aqui um atraso, e um atraso importante. O mesmo é dizer que é provável que a presidência francesa chegue ao fim e nós não tenhamos qualquer decisão em IRC mínimo. Aliás, devo dizer que nunca achei piada a estas coisas, porque se há área onde os países ainda têm alguma liberdade, é precisamente na área fiscal. Portanto, estar aqui a criar 15% de taxa mínima só para tramar a vida aos irlandeses, ou àqueles que não só, os antigos países de leste, alguns países também têm taxas baixas, querem só para tramar esta gente, é uma estupidez. Os países da Europa Central aprenderam a gastar muito. Olho para a despesa pública em França, olho para a despesa pública na Alemanha e também na Bélgica, e não me venham dizer que a despesa pública sustenta o Estado Social, mas a eficiência é muito importante, que é coisa que, por exemplo, Portugal não sabe fazer, e, portanto, esta história dos 15% é uma estupidez, mas, para já, apesar de ser o drive destes países, parece que não vai para a frente com celeridade, o que significa que talvez nem em 2023 isto entre em vigor. Bom, ontem fui surpreendido com um estudo de alguém que foi fazer uma análise desde 1998, portanto, desde o nascimento do euro até agora, e descobrimos que Portugal é um dos maiores incumpridores, juntamente com outros países, a França e por aí adiante.
Porquê é que isto é importante? Não é para dizer, olha, isto é um estudo que já vai em 1998, não sei o quê, o que interessa são os últimos 5 anos. Não é assim. Sabe porquê? Porque os mercados vivem da memória longa. Nós, consumidores e agentes económicos habituais, normais, é que olhamos muito para os últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Os investidores e os mercados têm memória muito longa. Vão ao passado perceber assim, o que é que estes tipos fizeram nos últimos 20 anos? O que é que aconteceu? Quantas bancarotas é que têm? Onde é que chegaram as taxas de juros deles? Como é que se portaram? Tomaram decisões sozinhos? Evitaram? Ou deram com os burrinhos na água e precisaram de gente para lhes ajudar a pôr a casa em ordem? É este o raciocínio, é esta a análise que os mercados fazem. Portanto, é bom nós não perdermos isto. Não é para nos autoflagelarmos, não é? Mas é para termos a noção de como é que muitas vezes o que fazemos num ano ou dois, que parece que fizemos uma coisa fantástica, não fizemos. Ok? Olhando para aquilo que é o nosso track record durante um período razoável de tempo, aquilo que nós chamamos normalmente as séries longas, a economia. Já agora só um pormenor com os espectadores que me disseram porque é que eu não dei os parabéns ao Fernando Pimenta pelas 4 medalhas de ouro, tem toda a razão. Isto é um feito notável. Eu conheço muito poucos atletas a nível mundial que alguma vez tenham feito isto. Na mesma prova, ganhar 4 medalhas de ouro é uma coisa fantástica. Portanto, fiquei esta nota e eu meia culpa. Ponto seguinte, os governos europeus vão perceber rapidamente que as ajudas a toda a população que está a acontecer neste momento, por causa da subida dos combustíveis, da energia, não sei das quantas, não fazem sentido. E não fazem sentido mesmo. Alguns bancos centrais, por esse mundo fora, inclusive um que eu costumo elogiar muito, que é o Banco Central Espanhol, estão a avisar o governo que é bom acabar com esta mania do vá lá ajudar o pessoal no combustível, baixar o preço da gasolina e do gasóleo para toda a gente. Isto não faz sentido. Os países não têm dinheiro no orçamento para estar a sustentar esta brincadeira. Mas é um erro. Já lá vou ao erro. Não, resolvemos já o problema do erro. Qual é o erro? É que estamos a transmitir à economia a ideia de que não mudou nada. Ora, mudou. E mudou em termos estruturais. E, portanto, quando alguma coisa muda a montante, quem está ajustando tem de necessariamente sentir os efeitos para ajustar o seu comportamento. Seja conduzir menos, seja tornar ainda mais eficiente a forma como usa energia nas empresas. Terceiro, tornar mais eficiente a forma como usa energia nos transportes. Portanto, isto é fundamental que passe para o consumidor, que passe para a economia. O que os governos têm de fazer, eu ando a dizer isto há 4 ou 5 meses, e ainda bem que vejo cada vez mais gente a falar no mesmo assunto, que é, nós temos que identificar os segmentos mais frágeis da população e ajudar essas pessoas, para garantir que elas não caem em maior pobreza ou não caem mesmo na miséria. É para isso que deve servir aquilo que são os instrumentos de política orçamental. O que não quer dizer que isso deva servir de subsídio permanente, não, mas são coisas momentâneas para ajudar a ultrapassar o tal problema. Coisa completamente diferente, e eu quero alertar para isto, coisa completamente diferente é a história das taxas de juros. Não tenho pena nenhuma das pessoas que nos últimos anos se endividaram de forma estúpida. Apesar dos avisos de toda a gente. Inclusive aqui no Cor do Dinheiro. Portanto, essas pessoas têm que sofrer na pele aquilo que é o agravamento agora das taxas de juros, que se expuseram demasiado. Inclusive com vários empréstimos. Já agora, aproveito para dizer também, mais um recadinho. Ontem eu vi a DECO já a dizer que está muito preocupada porque vai haver gente que vai deixar de cumprir as suas obrigações. Eu gostava muito de ver a DECO, já digo isto há vários anos, gostava muito de ver a DECO depois ser tão proativa, ou seja, preventiva, como é depois do leite estar derramado, como acontece agora. E estas coisas previnem-se. E estes grupos, e estas pessoas, e estas instituições devem servir exatamente para isso. Bom, ponto seguinte. Vamos entrar então nos assuntos principais de hoje. OPEP. OPEP, como sabe, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Decidiu ontem aumentar em 468 mil barris por dia a sua produção. A OPEP e os países associados. Ora, isto é importante porquê? Porque, como sabe, a União Europeia decidiu fazer mesmo um embargo à Rússia, ao petróleo russo. Ora, quanto menos petróleo houver em circulação, mais sobe o preço. Ora, o petróleo bateu nos últimos dias, outra vez ali na casa dos $120 por barril. Os Estados Unidos conseguiram, e ainda bem, convencer alguns países da OPEP, nomeadamente a Arábia Saudita e alguns de seus associados, a subirem a produção. Isto é muitíssimo bom sinal. E confirma uma das coisas que tem sido um ponto fundamental de análise aqui nos últimos meses, que é o seguinte: enquanto no petróleo nós temos margem de manobra para fazer estes swings, não é? De um momento para o outro aumentar 500 mil barris por dia, ou até mesmo 1 milhão de barris por dia, mas do gás não há essa alternativa. No gás, os investimentos são mais limitados, há menos produtores, e a própria capacidade de fazer este swing, balancear de um lado para o outro, é menor. Mas para já, no petróleo, temos uma boa notícia. Bom, segundo ponto aqui,
já na entrada da edição de hoje, é um assunto de que eu me regozijo aqui na Cor do Dinheiro. Porque é uma das minhas preocupações há muito tempo, há muitos anos. Como sabe, eu tenho tido uma preocupação, quer dizer às pessoas, que o Governo está a pregar sucessivos caixões no orçamento da Segurança Social. Ou seja, se quiser, no Sistema Nacional de Pensões. E uma desses pregos são duas coisas. Há uma fórmula para calcular pensões, ok? Que é inflação mais crescimento económico. Ora, nós tivemos nos últimos 3 anos 2 quebras violentas do produto. As pensões deviam ter sido reduzidas, não foram. Pelo contrário, até aumentaram-nas. Isto quer dizer que, se não entra financiamento, nós estamos a aumentar, isto é um buraco, não é? Isto pode provocar um buraco ainda maior. Bem, primeiro ponto. Segundo ponto, uma das coisas que eu me insurjo aqui sistematicamente não é por adorar ter pessoas pobres em Portugal. Não, eu odeio pobreza, como costumo dizer aqui. Bem, mas onde é que eu queria chegar? De há uns anos esta parte, criou-se o hábito péssimo de, todos os anos, há um aumento extraordinário de pensões. Espera aí, mas também há um aumento extraordinário das contribuições para a Segurança Social. Não há, certo? Ora, isto é preguinhos, preguinhos, preguinhos. Bom, ontem, eu ando a dizer isto há meses aqui, para não dizer anos. É a função dos analistas, não é? É antecipar problemas. Não é chorar sobre o leite derramado. Ontem, o Conselho de Finanças Públicas pegou exatamente neste ponto. E o que é que vem dizer? Bom, isto é má prática. Aliás, eu vou-lhe ler aquilo que o Conselho de Finanças Públicas disse sobre esta matéria. Primeiro ponto. Esta atualização extraordinária, 10 euros, não sei das quantas, tem vindo a ser aplicada de forma recorrente desde 2017. Já vamos em 2022, são uns 5 anos. O que não pode deixar de suscitar a questão de saber até que ponto não faria sentido alterar de forma permanente a regra de atualização destas pensões de montante mais baixo. Quer dizer, até 1,5 IAS. Ainda IAS é indexante de apoios sociais. Qualquer coisa como 419 euros, mais coisa, menos coisa. Bem, agora veja. No orçamento de 2021, o aumento de até 10 euros era para toda a malta que tivesse uma pensão inferior a 1,5 IAS, mas dá mais ou menos 660 euros. Ora, o Governo, neste ano, 2021, tinha previsto que esse acréscimo custaria 99 milhões de euros. Sabe quanto é que custou? 298 milhões de euros. E você perguntará, então espera aí, primeiro é extraordinário. Andamos a fazer extraordinários desde 2017. Aliás, isto é o país em que o extraordinário se torna ordinário, não é? Corrente, habitual. Mas quem é que paga isto? Percebe? Bom, e depois, esta vergonha, que é, os governos fazem uma previsão, só vai custar 99 milhões de euros, que é uma pipa de massa, mas afinal custa 298 milhões. Bom, para este ano, para você ter uma ideia, está previsto que vai custar, este aumento que vai haver agora em julho, retroativo a janeiro, 197 milhões de euros. Eu vou querer ver a Conta Geral do Estado em 2023, se cá estiver, que é para dizer assim, foram sérios, ou então foram trafulhas, que é o que tem sido nos últimos anos. Bom, o CFP diz que neste momento já soma mais de 900 milhões de euros. Esta brincadeira das atualizações extraordinárias. Bem, repara um pormenor. Você olha para este panorama e diz assim, como é que eu consigo ter um orçamento da Segurança Social, ou se quiser um sistema de pensões estável? Não tenho. Aquele gráfico mostra, está no Orçamento de Estado, no preâmbulo do Orçamento de Estado, no relatório, perdão. Receitas, despesas. Estas despesas vão superar receitas a partir de 2030 e qualquer coisa. A partir daí entra o quê? O Fundo de Estabilização? Não. Vai meter mais impostos. Ou aumentos atuais e uma parte vai para as pensões, ou então novos impostos. Isto não é honesto. E o que o CFP está a dizer é melhor alterar as regras, que é para prever de forma sistemática como é que se calculam as pensões, que é para não andarmos com extraordinários todos os anos. Percebe? Isto, só mais uma pergunta. Já agora, deixa-me voltar aqui à agenda, que é para lhe fazer uma pergunta diferente. Bem, o que o CFP diz assim, em vez de termos estas atualizações casuísticas, vamos criar uma regra. É mais honesto, é mais transparente, torna mais previsível e mais, ao mesmo tempo, digo eu, que não diz o CFP, mas vou dizer eu aqui, digam às pessoas assim, meus senhores, para fazermos isto, vamos ter que aumentar a carga fiscal sobre o seu trabalho. Percebe?
e sobre a economia. Isto é que tem que ser dito às pessoas. Cada vez que um governo faz estas medidas, diz assim, meus senhores, vamos precisar de dinheiro, porque isto não cai do céu. Ora, vamos precisar de dinheiro, vamos ao seu bolso, certo? Bem, última pergunta. Porquê é que o Banco de Portugal não faz estes estudos? Porquê é que o Banco de Portugal não faz estes alertas ao país? Porquê é que o Banco de Portugal não faz estes alertas ao governo? Já agora uma coisa, o Presidente da República tem alguma coisa a dizer sobre isto? Ou é passar por cima da espuma das coisas? Isto são problemas, sim. Estes é que são os problemas da sociedade portuguesa. E são problemas graves, percebe? Que ninguém conta. Não dá jeito. Inclusive a própria imprensa, às vezes passa ao lado do assunto. Você só está a ver isto tratado pela imprensa hoje porque o CFP falou do assunto. Ora, como sabe, tem sido um tratamento sistemático aqui na cor do dinheiro, de que muito nos orgulhamos, aliás. Bom, já percebeu a diferença entre o Banco de Portugal e o CFP? O Banco de Portugal é um bando de freteiros neste momento. E eu tenho pena que o banco tem muita gente competente cá para baixo, mas está sujeita ao frete maior que se chama Mário Centeno. Bem, ponto seguinte. Semana de 4 dias. Alguém há dias dizia assim, um país pobre anda a falar em semana de 4 dias. A semana de 4 dias tem a ver com a produtividade. Você pode dar as voltas que quiser, pode inventar o que quiser. No dia em que você for suficientemente produtivo para conseguir produzir mais em 4 dias do que em 5 dias, você vai ter semana de 4 dias, não é um problema. O problema é que você não é produtivo. Não é você, é o país em geral. A média do país, que é isto que assim se calcula. Bom, porquê é que eu estou a trazer isto? Que é para você, sempre que alguém lhe vomitar para cima, semana de 4 dias, você diz assim, mas somos produtivos para ter semana de 4 dias? E vai chegar à conclusão que não. Olha, ainda bem que saí dali que seguro começou a chover. Então é assim, ontem, a senhora Ministra da Segurança Social, que diz que é ser pioneira a nível mundial. Eu acho que aquela cabecinha está um bocadinho afetada. Mas pronto, já lá vamos a seguir, como você vai ver como ela está afetada. E é pena, uma rapariga de 40 e poucos anos está com aquela cabeça toda afetada. Mas enfim, o que é que o Governo decidiu? Vai haver projetos piloto para a semana de 4 dias. Onde é que eles vão ter lugar? No setor privado. Capixa? Já chegou lá ou não? E não chegou lá. Os outros já chegaram lá. Mas como alguns não chegaram, eu vou explicar. Não é chamar a burra ninguém. É que à primeira vista não se percebe. Sabe porquê é que isto vai primeiro para o setor privado? Porque no setor privado há maior produtividade do que no setor público. Percebe? Mais. No setor privado há empresas que até já podem fazer semana de 4 dias. Aliás, isto é uma estupidez. Esta conversa da semana de 4 dias é uma estupidez. Porque, repara uma coisa, não é preciso, nem vale a pena obrigar as empresas. Há empresas capazes de fazer aquilo, deixem-nas fazer. Bom, sabe qual era o problema de fazer isto no setor público? Eu explico-lhe. Rewind. 2016. Com a Troika, nós aumentámos as horas de trabalho na administração pública para 40 horas semanais. Lembra-se? Dr. Mário Centeno e Dr. António Costa, que precisavam de aparecer populares à malta, resolveram baixar para as 35 horas. E nessa altura, o Sr. Ministro das Finanças da altura, Freiteiro Mora, agora do Banco de Portugal, dizia assim, não vai haver acréscimo de despesa. Como se a malta desse lado comesse gelados com a testa. Está a perceber? Como eu te expliquei aqui na altura, na Cor do Dinheiro, várias vezes. E nos artigos do Jornal de Negócios. Portanto, o Sr. Mário Centeno mentiu com quantos dentes tinha naquela boca. Bom, o Sr. António Costa mentiu com quantos dentes tinha naquela boca. Porque se você for ver depois, e mais, o Sr. Presidente da República embarcou naquela brincadeira. Um ano depois, a malta começou a olhar para as contas, espera aí, então a despesa subiu. É óbvio, só um idiota é que não percebia isso. E sabe o que é que aconteceu? Caos no Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Não foi os médicos, mas foram os outros. A malta, em vez de trabalhar 40, passou a trabalhar 35. O Sistema Nacional de Saúde estava por aqui. Bom, veio a pandemia, ficou por aqui. Percebe? Ou seja, você desatou a contratar gente para o Serviço Nacional de Saúde, como você viu há dias, aquele aumento extraordinário de gente foi contratada para o Estado, uma parte foi para o Serviço Nacional de Saúde. Está a perceber qual era o problema? O Estado não quer estes projetos piloto no Estado, porque sabe que ia ter que contratar mais gente e sabe que ia fazer disparar a despesa. Ainda há dias levou um aviso do Banco de Portugal que já devia ter vergonha porque isto já foi decidido há mais tempo. Está a perceber o problema? E assim se faz política sporca miséria. Percebe? Dizem os italianos. É mesmo isto. Sporca miséria. Conversa da treta, conversa de idiota. Bom, vamos seguir. Eu já vou voltar à Ministra do Trabalho, ok?
Vamos seguir. Juros da República Portuguesa. 10 anos. Aqui há uns meses estava negativo, não era? É pá, o socialismo, pá, já viram, pá, isto aqui é a atuação do governo, consolidação orçamental, afinal, e não sei das quantas, nós não somos tão maus com isto. Contas certas. Os juros já vão em 2,38%. A 10 anos. Todos os países estão, pois é, quer a Alemanha, para comparação, 1,21%. Não faz diferença? Faz. É que a Alemanha tem uma dívida pública acima do produto chamada 60%. Nós temos 127%. Está a perceber? Está a ver a consolidação orçamental do Mário Centeno e do António Costa? Está a ver a consolidação de João Leão? Está a ver a consolidação prometida pelo Fernando Medina? É isto. Sabe o que é que isto quer dizer? Que os mercados já estão ali assim, olha ali aqueles gajos, cuidadinho, já estão de olho em nós. Os mercados percebem que o risco das finanças públicas portuguesas, apesar dos monumentais fretes que as agências de rating fizeram nos últimos tempos, percebe, ao governo socialista, os mercados sabem que a gente tem uma dificuldade maior do que os outros. Portanto, a percepção de risco no caso português é maior. Percebe ou não? Era bom que alguém esfregasse isto na cara do Primeiro-Ministro um dia destes. E do Fernando Medina também. Já agora, com carvão escuro. Não é por racismo, obviamente, é para ficarem marcados, ir assim, então a ver a vergonha, virem-se para a parede, ponham de orelhas de burro, que é o que isto quer dizer. Bom, ponto seguinte. Cantinas, escola. Inflação. Quem fornece refeições às cantinas está a dizer às autarquias, neste momento, eu conheço uma série de autarquias, algumas delas já me escreveram, outras com quem eu já falei. Atenção, o que vocês estão a pagar não chega. E as autarquias dizem assim, pois é, a gente vai cobrir. E depois diz ao Estado, atenção, olhe que estes tipos estão a pedir mais dinheiro e têm razão, porque a inflação subiu, o preço dos alimentos subiu. O Estado vai pagar? Não sei, mas há uma coisa que eu sei. Quem está a fazer isto tem toda a razão. Porque os preços subiram brutalmente a montante. Ora, era bom que a malta percebesse isto. E o próprio Estado, porque em vez de estar a gastar dinheiro noutras áreas, é aqui que vai ter que gastar. No próximo ano você vai ter um aumento de preços nas cantinas. Bem, agora vamos para os últimos pontos de hoje. Quanto tempo já vamos? Eu não queria abusar hoje. Já vamos com... meu Deus, 23 minutos. Ana Mendes Godinho. Ex-secretária de Estado do Turismo, foi cair de paraquedas no Ministério da Segurança Social e do Trabalho e anda com uma agenda do trabalho digna, fantástico, 70 medidas. Você, diga-me só quais são as 70 medidas que eu não sei quais são. Diga-me só quais são 5. Sabe 5? A ideia é, como já te expliquei aqui, se forem 70 você não consegue fazer o escrutínio. Nem os jornalistas estão para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ontem a senhora saiu-se com uma fantástica. Há pessoas que passam toda a vida sem um contrato permanente. Isto não é justo que as pessoas não tenham um contrato permanente. Eu às vezes fico espantado. Nós temos políticos em Portugal com 40 e poucos anos que têm cabeça de 70. Esta senhora está a laborar nos erros vergonhosos dos anos 70, do socialismo dos anos 70, percebe? Que acham que só fixando contratos efetivos e permanentes os trabalhadores têm direitos e as empresas, que são umas malfeitoras, têm que ser obrigadas a fazer isto. Esta senhora não percebeu que o mundo mudou e que ela está nos anos 70. Ela está na geração do António Costa, mas tem pouco mais de 40 anos. Ou lá o que é. Bom, qual é o problema aqui? A doutora Ana Mendes Godinho não percebe que não é por haver um contrato permanente que o trabalhador fica mais protegido. Porque se a empresa for à falência, esse trabalhador não tem proteção nenhuma. Ou seja, proteção caput. Está a ver? Primeiro ponto. Segundo ponto. Esta senhora não percebe que o que é fundamental em Portugal é nós trazermos empresas de qualidade, de valor acrescentado, que são muito bem geridas e que tratam bem as pessoas, porque sabem que os trabalhadores, uma coisa chamada capital humano, é o mais importante que as empresas têm. Portanto, não é obrigando os contratos permanentes, não é a questão fundamental. Pode ser um dos aspectos, não é o fundamental, percebe? E outra coisa que esta senhora ignora, há uma boa lei do socialismo, que é assim, as pessoas não se empregam porque têm contratos permanentes, as pessoas empregam-se porque têm as qualidades, como funcionários, úteis às empresas. E, portanto, se elas tiverem, como se diz na linguagem anglo-saxónica, essas skills, elas são requisitadas por qualquer uma. Eu não tenho contrato com ninguém, nem quero ter. Está a perceber? O ponto fundamental é que é este. Se você for bom
E se houver boas empresas que pagam bem, elas é que vão atrás de si, como está a acontecer agora. A doutora Ana Mendes Godinho não percebe que os jovens que estão a pirar de Portugal, competentíssimos, cheios de talento, vão para fora, porque ela e o governo dela não são capazes de atrair as empresas para eles ficarem cá, ganharem bem. Percebe? Não é por causa da porcaria dos contratos permanentes. Percebe? Isto é socialismo dos anos 70. Esta malta ainda não percebeu. Bem, enfim. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero pedir desculpa pela ultrapassagem do tempo. Quero pedir às 6.600 pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partido nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Olha, já agora mesmo para terminar, vou-lhe só mostrar uma coisa. Ok? Isto é a capa dos jornais espanhóis de hoje, de economia. Sabe o que é que está aqui? Está ao contrário. Sabe o que é que está aqui? Também está ao contrário. As capas dos jornais espanhóis estão cheias hoje de projetos de investimento numa terceira fábrica de baterias em Espanha. Gigafactory. Baterias para automóveis elétricos. É a terceira. Este investimento anunciado é o terceiro. Portugal tem quantos? Se calhar o AICEP devia olhar para isto. Obrigado. Tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às 8 da manhã. Fique bem.